Galera, hoje é o nosso quinto dia de 21 dias de desafio. Como é que vocês estão indo? Como é que a coisa está acontecendo? Todo dia eu tenho que pensar em algo que eu possa auxiliar vocês e me auxiliar também, né? Porque eu também estou fazendo. Então eu vejo quais são os pontos que eu não estou enxergando que pode ser um problema para a minha e para a sua realização. Quais são os pontos que podem facilitar essa caminhada? Bom, daí eu comecei a pensar o seguinte: deixa eu fazer um retrocesso, deixa eu lembrar as coisas que eu disse, né, as coisas que a gente estava pensando de forma conjunta aqui, refletindo, conversando, trocando ideia, para que eu veja qual rumo, qual caminho que a gente vai tomar para o dia de hoje, porque isso eu deixo meio aberto, né? Conforme a gente vai andando é que a gente vai vendo o que precisa. Bom, a primeira coisa aqui que eu falei para vocês era sobre o que a gente se alimenta, que não é só alimento que a gente dá para o corpo físico, mas é o alimento de ideias, né? Como que a gente entra em contato com campos de informação que trazem ideia e emoção? Porque é bem isso que acontece. Quando alguém se posiciona para conversar com a gente, é um campo de informação. E a comunicação não é só pelo que se diz. A comunicação também se dá pela forma como a pessoa se expressa, pelo que ela também não diz. Assim, mas como também, né? Isso é fator de soma, o que ela não diz? Comunicação não é única e exclusivamente verbal. A comunicação pode ser pela forma como ela omite, como ela respira. Daí você fala, nossa, mas aí já vem uma paranoia. Você tem que ver o contexto. Eu, você, todos nós temos os filtros para avaliar e tem vezes que com certeza a gente se engana porque está repetindo o passado. A gente não vai ter toda essa certeza. Então é melhor a gente, como eu disse, né, em vídeo anterior, curar as paranoias, as noias que a gente tem, para que a gente tenha mais clareza, para que a gente haja por intuição e não por traumas passados que vão ditar algo que não existe. Se bem que muitas vezes é salutar para que a gente não tenha toda aquela inocência e se atirar de cabeça em certas situações. Mas vamos lá. Então, a gente entra em contato com esses campos de informação, seja através de contatos que a gente trava com as pessoas, seja porque a gente está deixando entrar no nosso momento livre de tempo algum canal com informações pesadas, inadequadas, que vão tirar a gente do eixo, né? E outra coisa também é como a gente reage às pessoas e situações. Porque a gente consegue sim mudar de canal, mudar aquilo que a gente recebe, mas muitas situações do dia a dia a gente não consegue fazer isso. Deixa eu silenciar aqui o YouTube, porque. O YouTube não, né? O WhatsApp, porque na verdade ele não sabe. Quando você está fazendo alguma coisa, você estava gravando e estava no computador. Mas enfim, está silenciado. Depois eu vejo. Meu compromisso agora é com você. Vamos lá. Então era isso. É como a gente reage ao que as pessoas nos dizem, aos acontecimentos, sejam fatos verídicos ou fatos que não são verdadeiros ou até manipulados ou mostrados de um ângulo que cause pânico. Então daí você fala, mas causou pânico, eu tô em pânico. Não, calma. Vamos fazer assim, a gente entrou em contato com alguma coisa, a gente tem que depurar aquilo e pensar o que eu posso fazer, né? Eu posso efetivamente agir de uma forma que eu vá minorar essa situação, melhorar. Posso? Então tá. Então quais são as atitudes que eu tenho que ter frente a isso? Vou lá, escrevo, anoto e vou agir. Se eu não posso agir, eu estou muito mal com aquilo que me chegou. Posso fazer alguma coisa? Não posso. Mas posso fazer uma oração. A hora que eu faço uma oração, eu entrego para o divino, né? Eu mandei algo, sim, de fato, e depois eu desligo para que eu não fique vivenciando algo além da minha possibilidade de resolução. Então veja, você não deixou de ter a sensibilidade tão importante, mas você age em cima daquilo, né? Então, recapitulando. Depois a gente foi para a escala de David Hawkins e a gente fez o quê? A gente analisou como as emoções baixas, né? Qual o grau quando vai subindo, até consegui colocar na tela para vocês num vídeo, boa parte do vídeo, e aí vocês veem uma numeração, né? Então quando você está na apatia, que está muito lá embaixo, quando você está na tristeza, no medo, na raiva, a raiva já vai subindo, depois você vai ter, não nessa ordem exata que eu estou falando, mas você tem neutralidade, compaixão, então você vai subindo na escala.
quanto mais alta uma emoção e mais a gente consegue cultivar essa emoção de alta vibração, mais fácil para a gente realizar qualquer coisa. Então, pensa como é interessante isso, porque quanto menos a gente se encontrar numa posição de fragilidade e mais de não se identificar com qualquer emoção forte e pesada, que são como nuvens passageiras, mais a gente vai ter liberdade para se mover nessa realidade e realizar coisas, porque a gente também vai para uma outra realidade onde a gente planta sementes e depois aqui a gente colhe, né? Então é mais ou menos isso. Fiz também aqui uma abordagem, eu até peço desculpas para vocês, porque eu acho que ficou meio confuso, eu gravei várias vezes. Eu queria falar um pouquinho sobre como a gente absorve o mundo, além disso que eu já disse, né? A apreensão do mundo, mas pela visão, a forma como Jung tratou, né, no trabalho dele. Lógico que não é uma coisa tão aprofundada, eu quis deixar palatável, porque eu faço os estudos também, né, de psicologia analítica, de psicanálise, também são cursos que eu estou em formação. Mas eu não pretendo atuar como analista ou como psicanalista, é só para me ajudar de forma coadjuvante com aquilo que eu ofereço para vocês, porque conhecimento a gente tem que estar sempre ali, né, indo atrás e estudando bastante para que a gente tenha um arsenal bastante completo para não ver as coisas de uma única abordagem. E lógico que com toda a nossa vivência, a propensão que a gente tem, os estudos que fez, as inclinações, tudo aquilo, a sensibilidade, vai fazer com que a gente possa examinar e não comprar como um pacote pronto e resolvido. A gente tem que olhar para aquilo e pensar, isso aqui me serve, isso aqui não me serve. Eu estou 100% certa? Não, essa é a forma como eu penso, como eu vou agir no mundo e como eu tenho os meus resultados. E para as pessoas que têm a ressonância com aquilo que eu penso, né? Então, por isso que eu até tive um certo cuidado e dificuldade para passar, porque apesar de gostar muito da linha de Jung, tem coisas ali que eu discordo, né? Então, como é que eu vou falar uma coisa que eu discordo? Então, eu sempre vou pontuar para vocês. Não sou dona da verdade, não vou ter a verdade de todas as coisas, imagina, impossível, né? Mas vou ter o meu posicionamento. E é isso que é importante que eu diga, de quem é o posicionamento de cada um. E naquela hora eu não quis fazer isso, até porque eu não quis me aprofundar, então vários recortes, aí vem. Depois, em uma outra ocasião, quando fizer sentido, vou trazer de forma mais palatável, né, esse conhecimento para ilustrar alguma coisa que seja necessária. Nesse momento, também quero fazer depois um vídeo falando sobre esse livro que eu falei para vocês, que é o Poder e Força versus Força, do David Hawkins, daquela escala que eu trouxe, porque ele é muito legal, ele é muito bom. Como eu disse, eu dei de presente para algumas pessoas, porque eu gostei bastante. Mas também eu tô com o tempo bastante corrido, não consigo fazer isso tão já. No momento que eu conseguir, vai ser um prazer disponibilizar para vocês esse conteúdo, né, com a minha visão. Bom, mas enfim, aqui, deixa eu ver, eu fiz um roteirinho, né? Tem que dar uma olhadinha para não me perder na beleza do caminho. Eu vou tentar fazer para vocês hoje o seguinte, eu não quero ficar enrolando, a gente já fez a gravação de uns 8 minutos. O que eu quero é fazer uma comparação de algo que eu faço com os meus clientes de coaching, né? Eu sou também dessa formação de life coach, e aí quando eu tenho um coach ou alguém que me procura, por que uma pessoa me procura para isso? Porque ela quer realizar uma meta, né? Ou ela quer descobrir o propósito de vida dela, ou então ela quer descobrir em alguma área da vida dela o que realmente ela quer, né? Então são essas possibilidades. E eu ando junto com essa pessoa durante 3 meses, né? Mas eu só ando quando a pessoa está muito comprometida mesmo, porque senão não dá resultado, não dá certo. Então, ele é uma coisa, o coaching é uma coisa muito importante e legal, mas tem que ter uma maturidade de quem nos procura. Porque se a pessoa estiver só naquela coisa de fazer projeto e plano para outro ano e não vai realizar, porque normalmente a gente não realiza quando a gente deixa as peças soltas. E nem é uma questão de uma pessoa ou outra, é da maioria. O que é importante ressaltar é que quando você procura um coach, você vai gastar dinheiro e você vai ter que se comprometer para realizar, porque senão não faz sentido você gastar seu dinheiro, eu nem quero, né? Mas enfim,
são todos os caminhos que a gente vai tomar dentro desse processo para atingir o resultado, né? E eu peguei a primeira ferramenta que eu uso quando eu estou atendendo, né, de forma individualizada, e eu quero proporcionar para vocês esse conhecimento. Aplicar com vocês. É lógico que não vai ser algo individualizado ou feito de uma forma, né, que eu possa conversar e entender quem é você e adaptar, mas eu vou tentar fazer da melhor forma possível. Se você tiver dúvidas depois, pergunta lá embaixo, né? Isso é um exercício coletivo e a gente pode dar uma afinada, né? E responder algumas perguntas que você tem, algumas dúvidas na aplicação disso, tá bom? Mas vamos lá. O que eu acho importante? Isso que eu vou apresentar. É uma sessão de clareza do coaching, tá? Essa ferramenta, obviamente, como todas as coisas que eu disse, ela vai ter o toque daquilo que eu penso, né? Então, de acordo com as minhas crenças, com as minhas vivências, as minhas formações, estudos, eu adapto não só essa ferramenta, como qualquer outra que eu vá aplicar, porque tem que ter um tempero, tem que ter um toque daquilo que eu acredito, né? E se você pensar como eu, você vai estar aqui assistindo os meus vídeos, né? Fazendo aquilo que tem a ver comigo, com você. E se não tiver, não tem problema. Você não precisa ficar aqui ou concordar com tudo que eu falo. Às vezes parte do que eu falo serve, outra parte não. Né? A questão é que eu sou espiritualista, eu não tenho uma religião específica, eu gosto muito da gnose, por exemplo, né, que estuda o cristianismo primitivo, eu gosto muito de estudar os braços esotéricos das religiões. Infelizmente não dá tempo de ver tudo, mas eu sempre tive essa curiosidade, né, e me interesso por parapsicologia, me interesso por metafísica, e aí e desenvolvimento pessoal, né? Então, tudo isso aplicado em conjunto para que a gente tenha um resultado. Então vamos lá e vamos entender como que funciona essa ferramenta de clareza e como que a gente tem a possibilidade de casar com tela mental, porque parece à primeira vista que são horizontes completamente diferentes. O que seria a tela mental que a gente está fazendo nesse desafio de 21 dias, que a gente faz uma reiteração, né, através de um processo de meditação guiada ou auto-hipnose? Bom, elas não são díspares, são atividades, são situações complementares. É que existe sempre uma mente dual, que é como a gente se direciona na vida. E quando a gente está com essa mente dual ativada, a gente nega a possibilidade de encontrar soluções. Olha que coisa rara e perversa, né? Qual é a perversidade? Sempre que eu tenho uma dificuldade na vida, a gente tem várias, né? Mas ela está me mostrando o quê? Que eu ainda preciso aprender diversas coisas para que isso deixe de ser uma dificuldade e passe a ser uma facilidade. A gente vai tomar uma água aqui. O ar tá seco, né? Só um segundinho. Eu tenho uma facilidade de derrubar copo, não sei se vocês fazem isso, de repente vai no computador, vem tudo. Então, o que acontece? Olha só, vou colocar aqui longe de mim, porque eu sou um perigo. Então, o que acontece? O que a gente para e pensa? Olha, a mentalização de alguma coisa, né? Então, a gente lembra da lei do mentalismo, que o universo é mental, que é uma das 7 leis herméticas. Também uma hora a gente vai estudar isso, tá? Mas tem vários vídeos na internet que são interessantes, que falam sobre o assunto. Tem o Kybalion, que é o livro incrível, e tem alguns autores que escrevem de forma um pouco diferente, mas que no fim é a mesma coisa ali, né? A essência tá ali. Mas a questão é, se a gente pensa que o universo é mental, a lei do mentalismo é que você cria primeiro na mente, né? E não é só na mente e coração, né? E se você a mente é o cérebro? Não, a mente não é o cérebro. E a questão conceitual, ela é muito importante para a gente entender o que é o que, né? Então, assim, a mente, na verdade, seria a parte viva energética, seriam todas as redes neurais, que elas não estão aqui dentro, elas estão dentro e fora, né? E que elas estão agindo. E o cérebro é uma ferramenta que decodifica na 3D e nos possibilita interagir, mas ela também limita a nossa percepção quando a gente está só trabalhando, olhando para fora, né? Então, bom, maravilha.
Esse conceito que eu estou dizendo para vocês é um conceito metafísico. Ele não é só de ciência, ele também é de ciência, mas uma ciência mais elevada, né? Aí você fala, mas elevada porque ela é superior, porque ela é melhor? Não, é mais ou menos pioneira. Não porque ela é tão recente, mas porque ela combina espiritualidade com ciência. Por exemplo, o Rupert Sheldrake, ele ainda é vivo, graças a Deus, né? Quando ele fala dos campos morfogenéticos e tantos outros cientistas que eles vão, Ferdinand Wolff, por exemplo, né, Amit Goswami, são pessoas que estudam muito, que têm lugares de prestígio, mas que têm uma mente mais aberta, né? E então é um pouco do que eu, um pouco não, muito do que eu sigo e de como eu chego a essa compreensão. Não estou sozinha, não estou isolada, mas existem sempre... Eu lembro de uma coisa também do Rubem Alves, que é muito legal, que ele fala que é ciência num livro dele, que me impactou muito quando eu li lá atrás, em 2009, que ele descortinava essa coisa, porque a ciência parece para nós como se fosse Deus, né? Então a ciência diz, está dito. O grande problema é que a ciência ela funciona com hipóteses e não com certezas. E quando passa um determinado tempo, aquelas hipóteses que eram aceitas são substituídas por outras hipóteses. Então, a gente sempre achou que elas estavam baseadas na lógica. Quando todo mundo está agindo de uma certa forma e teve alguém que veio com autoridade e diz que aquilo é certo, a gente compra como certo e como certo a gente age. E quer calar os outros porque a gente tem que ter uma segurança nessa vida. E a segurança acaba sendo mental, acaba sendo emocional. Mas cuidado, porque o que é ciência, né? Então, e hoje a gente sabe também que tem muitos artigos, tem muitas revistas, tem muitos canais que propagam ciência e que na realidade vão aceitar só um tipo de artigo ou vão dar dinheiro para que certos pesquisadores, certos ditos cientistas façam pesquisas que não são assim tão fiéis ou que têm interesses por trás de certas indústrias. Então é importante que a gente esclareça, é importante que a gente saiba que o terreno ele é bem mais arenoso do que a gente gostaria, né? Então a gente tem que escolher aquilo que ressoa com a gente, que dá resultado, que tem uma lógica, que passa pelo crivo da razão e da emoção. Mas vamos voltar aqui para não me perder tanto na beleza do caminho, né? Bom, por que quando a gente fala sobre tela mental, existe um quê de magia? Porque não nos é normal, né, usual, pensar dessa maneira. Normalmente a gente pensa com um paradigma de que todas as coisas são adquiridas, são concretizadas aqui no plano material. E só no plano material. Ótimo, beleza, maravilha. Mas a questão da tela mental, ela é magia? Não é magia. O que seria magia? A magia seria algo que eu ainda não posso explicar pela minha inteligência, que não me é compreensível, então eu dou um nome de magia, né? A partir do momento que eu entendo como aquilo funciona, deixa de ser mágico para mim. Tá, mas Carla, eu não sou uma pessoa formada em física quântica, nem mecânica quântica, que vai ser o mesmo que... Então, como é que pode isso? O que tem a ver com tela mental? É porque a gente tem a gente tem, na verdade, um ramo de conhecimento, que é a física quântica, que ela abriu muitas possibilidades quando você compara com a mecânica ou física newtoniana. E não significa que a física newtoniana esteja errada, mas ela é voltada para o macro, enquanto a física quântica ela é voltada para o micro. E ela explica, né? Ela tem tanto comprovação, quanto ela explica dos postulados que ela tem, quanto ela explica a espiritualidade em muitos casos. E ela explica a realidade mais profunda e subliminar das coisas. Você fala, gente, que absurdo. A gente não vai parar, se deter aqui para explicar isso agora, para ficar conversando sobre isso, porque esse não é o objetivo desse vídeo, né, que eu me propus a falar hoje. E é uma delícia falar sobre diversos assuntos, eu perderia muito tempo. Mas vocês não vão ter tanto tempo de assistir e nem eu para poder editar e viver e fazer outras coisas se eu quiser falar muito. Bom, então se vocês quiserem ver mais sobre mecânica quântica, física quântica, quais são os postulados, busquem, né, conhecimento. Tô lembrando do ET Bilu aqui.
vai procurar em outros lugares e depois, quando eu tiver tempo, eu faço minhas coisas. Se quiser falar sobre algum tópico também, a gente fala, não tem problema. Mas o fato é, a gente sabe que a física quântica, ela não só tem os postulados que foram comprovados, como ela é utilizada como tecnologia, a nossa tecnologia atual. Então, para muita coisa. E o que isso significa? Significa que ela já é comprovada que funciona. Maravilha, beleza. Mas ela não funciona só para os equipamentos físicos, ela funciona também para que a gente realize as coisas. E a gente tem que saber explicar com uma espiritualidade raciocinada, né? A gente tem que saber fazer os exercícios e fazer a nossa parte. Então ela não é uma tela mental, não é magia. É pura e simplesmente ir no âmago de todas as coisas, na essência, e fazer aquilo acontecer. Tá? Só que aí agora vamos ter outras coisas. Sempre que eu peço que eu quero alguma coisa, eu preciso estar apto a receber. E esse estar apto a receber não é pura e simplesmente ficar numa posição de lótus, como a gente fica quando a gente vai fazer parte do exercício, mas ficar também é parte disso, mas não só ficar fazendo isso, mas também direcionar todo o nosso comportamento para aquilo que a gente está plantando. Então então eu vou fazer uma plantação de laranja. Eu decidi na minha terra, na minha grande terra, que eu quero hoje virar uma fazendeira que planta laranja, tá? Legal. Como é que você vai fazer isso, Carla? Bom, eu peguei e eu contratei um pessoal, esse pessoal foi lá, arou a terra, preparou a terra tudo certinho e plantou as sementes para nascer toda uma plantação, para nascer várias árvores, né, que vão dar a laranja. Então eu vou cuidar muito bem, eu vou ver o que precisa, quais venenos que eu tenho que aplicar, se eu posso usar uns que são mais naturais que outros, qual tipo de praga, eu vou ver tudo que precisa, tá? Para minha plantação de laranja ser um sucesso. Eu vou ter que esperar o tempo adequado, eu vou ter que ver quanto tempo aquilo leva normalmente, usualmente, para nascer. Qual é, em cada fase, como eu tenho que agir, né? E aí depois, quem são os compradores, qual o tempo que eu vou ter que dedicar para aquilo. Então, vejam, percebam, eu tenho que fazer muitas coisas para que eu tenha essa plantação. Mas, quando eu preparei a terra, eu plantei as sementes ali, eu tenho que esperar, eu só tenho que cuidar para que o clima, ele pode prejudicar isso, né? Mas será que eu vou ter que fazer uma cobertura ali? Será que eu vou ter que, o tempo está muito ruim e aí eu vou ter que regar aquela terra, vou ter que dar mais água do que precisa, do que está dando? Será que eu vou ter que cuidar das pragas? Então tudo isso eu vou ter que fazer, vou ter que estar de olho para cuidar. Mas não sou eu que dou vida. Não, existe um código, olha que maravilha, existe um código genético, né, naquela semente que vai ser responsável por algo que eu não controlo e nem sei como explicar direito, mas que vai dar aquela árvore maravilhosa, vai dar aquele cítrico, vai dar, né, uma laranjeira, né? Então, olha que lindo, essa parte eu não sei. Eu tenho uma noção de que quando eu planto a semente, em tanto tempo ela vai nascendo, né? O pé da laranja, da laranjeira, né? Ela vai nascendo, ela vai. Então, é isso. Quando a gente planta, quando a gente senta, se concentra, põe as ondas aqui, né? Rebaixa as ondas e não fica olhando para fora, mas olha para dentro, e a gente vai para aquela realidade, se sintoniza com ela, a gente está entrando em contato com a supraconsciência, onde todas as possibilidades existem. A gente foca, olha, põe intenção, e aí essa é a tecnologia que a gente está utilizando. A gente vivencia com o nosso coração. Então a gente está usando mente e coração, a gente está criando aquele campo eletromagnético que se assemelha ao campo eletromagnético daquela realidade e a gente vai abraçando e vivenciando, abraçando e vivenciando. Então, isso é o ato de plantar, isso é o ato de fazer com que a semente floresça, que a semente, na verdade, germine, desculpa, e vai florescer depois da árvore, né? Então, isso é a tecnologia que a gente vai utilizar. Mas a gente está na 3D, então assim, tem um ditado que diz assim, ora e labora. Então você, só que a diferença é que a gente não está fazendo uma oração como se fosse suplicante. Sabe uma súplica que você sente, meu Deus, isso porque daí você está apegado naquilo que você não acredita. Meu Deus, tomara que dê certo, tomara que dê certo, você está pensando no não. Então você vai lá, você planta, porque se você está com Deus, quem lhe é contrário, né? Então, se você é parte da criação
e é algo que você quer, que está de acordo, que não está ferindo ninguém, que não está machucando ninguém e que é para o progresso, não vai existir uma oposição. Podem existir oposições aqui das pessoas encarnadas, né, que não têm o discernimento, que talvez lhes falte a coragem para fazer por si mesmos, né? Essas pessoas não estão prontas ainda, não enxergam tudo o que acontece. Então pode ter ciúmes, inveja, pode ter diversos sentimentos, como a gente já disse, que é bom, então, não ficar falando para todo mundo. Mas eu digo que quando você se centra ali, né, com o Criador, você como parte da criação, e você planta aquilo, você entra em sintonia com aquela possibilidade que já existe, então Deus não está contra você. Não é uma... pelo contrário, né? Ele te deu a possibilidade de ser co-criador. Mas aí você faz isso todos os dias e não crie problema, não crie obstáculo. É que a gente é louco para fazer isso, né? Você, como assim que eu crio obstáculo? Cria, porque você volta e você fica duvidando. Agora, alguém que vai e planta uma semente para nascer determinada árvore, para fazer plantação, vai ter dúvida que aquela semente germina? O que você tem que ter dúvida é se você está sendo diligente com aquela plantação. Porque o Criador, ele deu a possibilidade, ele fez um código genético para dar aquela planta. Da mesma forma, ele fez um campo, né, o campo unificado, onde existem sempre as sementes que são colocadas de forma inadvertida ou proposital para que tenha resultados, né? Então, quando a gente assume esse nosso papel de co-criador, a gente vai lá e faz. É lindo, mas não é magia. E pode até dizer que sim, que é uma magia, porque a gente não entende e nunca vai entender na 3D como pode a vida em essência ali brotar, ter um código que não foi a gente que colocou, para ter aquela disposição. Se eu plantar uma árvore, né? Eu quero uma árvore de laranja, eu não vou ter de maçã, não vou ter uma macieira, né? Então são sementes diferentes, são códigos diferentes, tá? Aí, quando a gente está na 3D, além da gente, então, ora, né? E elabora, como que a gente vai elaborar? Qual que é a nossa parte? O que a gente precisa fazer? Então, a gente vai precisar fazer no plano mental, emocional e no plano físico. No plano mental e emocional, é isso que a gente faz todos os dias, que a gente vai fazer na segunda parte do exercício. E no plano físico, é o que a gente vai falar aqui, tá? A gente precisa ter discernimento para saber o momento de prender alguma coisa e o momento de soltar. O momento que nos cabe fazer alguma coisa e o momento que nos cabe... Opa, parou aqui. E o momento que nos cabe só observar, tá? Então, a gente precisa ter constância e domínio de diversas faculdades. Então, não adianta você falar, eu quero tal coisa. Mas se o teu querer não for forte o suficiente e você não tiver constância naquilo que você está plasmando, então você vai estar olhando para todos os lados e você não vai criar uma onda forte o suficiente, ou você vai criar outra que vai ser interferência para aquela e você não vai plantar nada. Então é importante que você faça isso. Você tenha uma fé racional, né? Uma fé raciocinada, não uma fé cega nas coisas. E o que mais você precisa ter? Você precisa ter disciplina, porque todos os dias você precisa se encontrar aqui comigo. Todos os dias aqui comigo, ou sozinho. É que facilita você estar aqui comigo, porque eu vou te lembrar. Você é a pessoa chata que vai estar lá te lembrando sempre do que você precisa fazer. Você precisa ter disciplina, você precisa ter atenção daquilo que você está fazendo, foco, fé na parte que não te cabe, mas que o Criador deixou ali pronto pra gente, né? Discernimento para saber quando elaborar e quando esperar, né? E comprometimento com o resultado. Aí eu diria que essas coisas são fundamentais. Essa calma, mas são muitas coisas. E agora? E agora? Calma, pequeno gafanhoto. Calma que vai dar tudo certo. Vai, se você fizer por onde. Você não precisa ficar decorando tudo. Não é isso. Vamos aqui dissecar e a gente já vai usar essa técnica aqui para rever o que você precisa rever. Então, disciplina. Disciplina é assim. Eu não posso querer um dia e não querer outro. Se você acha que o tempo tá apertado para todo mundo. Essa é a boa ou a má notícia, né? Não é só você que tá se ferrando com a questão do tempo. O tempo parece que tá passando muito rápido, eu não sei se tá mesmo ou não, eu acho que tá. Mas a gente tem que saber que se a gente pega o mesmo horário, é mais fácil de realizar. Se não conseguir, maneja, né? E tenta ver, mas se comprometa com você, explique para as outras pessoas qual é o teu momento de fazer por onde. Porque não adianta estar sempre ocupado. Você tem que se ocupar do que vai lhe trazer resultado. E se não é isso, obviamente, não é
uma constância de atividades que a gente vai fazer durante o dia, porque tem várias outras, você tem que saber qual atividade é qual e o número de horas que você vai se dedicar para algum projeto que você tem. Então, esse projeto que você tem, essa meta que você quer alcançar, é algo que você colocou na sua tela mental. Então, constância e disciplina todos os dias, até que aquilo vire, eu estou propondo 21 dias, pode ser mais ou pode ser menos. É até que aquilo que você está plantando como meta, nesse campo de todas as possibilidades, se torne uma lembrança do futuro como se uma lembrança do passado fosse, tá? Então esse é o número de vezes, essa é a disciplina que você precisa ter. Aí eu estava lendo aqui para vocês, atenção, quando você está fazendo tal coisa, e mesmo cada coisa que você fizer, você não pode se sabotar. Você sempre tem que pôr aquilo como algo que já está acontecendo, ainda que não esteja. Foco, atenção e foco é a mesma coisa. Quando você olha para aquilo, fé na parte que não te cabe, mas na parte que você sabe que cabe por Criador ter deixado pronto para que seja realizado. Discernimento, né? Comprometimento. Então, discernimento o quê? O que eu vou fazer, o que não me cabe fazer e cada hora o que vai acontecer. Então, assim, tantas horas por dia eu vou lá. Quando que aprender e soltar que eu estava dizendo e esse discernimento entra? Quando eu vou deixar, por exemplo, 1 hora para assistir o vídeo e fazer essa meditação todos os dias sendo sagrado. Eu até deixo solto, porque depois que eu subo, que eu faço o upload desse vídeo, não é ao vivo, vocês podem fazer porque fica disponível no canal. Então tenho o comprometimento de fazer todos os dias. Quando eu estou fazendo, eu estou com foco e atenção naquilo, de disciplina para fazer todos os dias. Mas a hora que eu fiz aquilo que eu parei de fazer, meu discernimento é para saber que eu executei aquela tarefa naquele dia, eu vou soltar, não vou mais pensar sobre isso. Eu vou simplesmente sentir aquela emoção boa de realização. Eu só vou lembrar dessas coisas para que eu não faça alguma atividade contrária, né? Mas eu não vou ficar pensando, será? Eu não posso plantar a dúvida, tá? Então eu planto a certeza, a dúvida eu não planto, senão eu planto erva daninha que não vai deixar com que minha planta nasça. Bom, belezinha. Agora a gente vai fazer... Quer ver? Deixa eu ver. Então, o que eu queria dizer para vocês, e eu acho que eu já disse, é que isso não é contraditório, mas complementar. Complementar o quê? O que eu vou passar aqui para vocês, o processo de coaching, eu vou fazer só uma ferramenta, uma das sessões, que é a sessão que eu sempre faço de forma inicial com as pessoas, com os coaches, né? E vou fazer de forma ampla e aberta. E vou explicar cada uma das coisas sob a ótica da nossa tela mental, que não vão ser conflitantes, mas vão ser para que você possa fazer um ajuste agora nas suas anotações. Pega lá, corre lá, pausa esse vídeo, não tem problema, não é ao vivo, né? Pausa esse vídeo, pega um papel e uma caneta, pega aquele papel que tem as anotações que você fez, pega a caneta e agora você vai rever de acordo com o que a gente vai conversar aqui, tá bom? Bom, belezinha, você já fez isso, já voltou, já pausou, né? Ou o papel estava com você, não sei. Você vai pensar que aquilo que você... A gente está revendo, tá? Para ver se você está no caminho certo. A gente está no 5º dia, tem 21. A gente tem que estar sempre revendo aquilo. Isso que você queria é específico? Se você colocar assim, eu quero ser feliz, Carla, eu quero ser feliz. Gente, felicidade é abstrato, varia de pessoa para pessoa. O universo vai ficar meio assim perdido. Fala assim, meu Deus, o que é ser feliz para esse sujeito, né? Ele não vai conseguir te entregar. Você fala, como que não vai? Bom, felicidade é um caminho que se trilha em qualquer coisa que se faça com uma disposição de espírito, desenvolvimento e abertura para que as coisas que nos cercam, que nos chega, a compreensão da vida seja uma compreensão de leveza, bem-estar e bem-aventurança, né? Então, isso para mim é o significado de felicidade. Felicidade para uma outra pessoa pode ser conseguir X coisas, pode estar no ter. Felicidade pode ser no ser. Quando eu for uma pessoa que tenha conquistado conhecimento XYZ, eu tenha viajado o mundo inteiro. Então, o que é felicidade para você? Você tem que ser específico. Se está abstrato, você vai ter que responder essa questão. Porque ainda que continue meio abstrato, por exemplo, eu vou ser feliz quando eu tiver um grau de desenvolvimento que eu possa olhar para as coisas, pessoas, situações e fatos com certa leveza. Tá, então o que eu preciso fazer para atingir isso?
eu acho, Carla, que para atingir essa leveza, eu preciso colocar na minha vida prática diária de meditação e uma busca de conhecimento, que eu assista vídeos, entre vídeos e leituras, que eu deixe 1 hora todos os dias, que eu não vá ficar assistindo qualquer coisa, mas que eu vá me dedicar a me instruir para ter ferramentas além da meditação, para que eu tenha mais leveza para ver as coisas. Tá vendo como é possível a gente especificar aquilo que está muito aberto, genérico, abstrato? Então a felicidade por si, ela vai ter uma conceituação para cada um. E a gente precisa extrair esse leite, né? Então assim, se eu tô conversando com você e você tá perdido nisso, eu vou te conhecer melhor e eu vou saber de você, vou conseguir tirar de você o que é importante, né? E aí a gente vai definir a sua meta. Bom, beleza. Aí, vamos dar um outro exemplo aqui, que a pessoa pode responder assim. Qual é a sua meta? Essa é uma sessão de clareza, hein, gente? Por isso que a gente vai afunilando e vai trazendo para o que é. Ainda que vá mexer mais em sessões de coaching que tem que estar alinhado com seus valores e várias outras coisas. Mas, numa primeira sessão, que ela é um resumão e ela é um bem bolado para a gente saber se a pessoa está pronta para aquilo. Porque senão eu nem faço, eu não vou deixar você perder dinheiro, né? Jogar dinheiro, rasgar dinheiro fora, não adianta. Mas, o que acontece? Por exemplo, eu quero ser magra, eu quero ser magro. Eu quero. Mas não é só isso. Assim. Se você chega para mim e fala, Carla, eu quero que você seja a minha coach para que eu emagreça, porque eu já tentei em vários lugares, eu já sei fazer regime por mim mesma, mas eu não emagreço. Isso para mim é muito importante. Então tá bom. Você quer emagrecer, mas eu preciso que você saiba quantos quilos você quer atingir. Tem que ser mensurável, né? Não adianta você falar que você quer ser magra, porque ainda que seja algo que você quer conquistar lá no final, eu preciso de algo específico e mensurável. Então, quero ser magra e para me considerar magra, eu tenho que perder 10 quilos, por exemplo. Tá, legal, legal. E aí a gente vai ter, então, atendido essas duas especificidades. Tá? É algo que pode ser conquistado? Pode, lógico que pode. Todo mundo pode emagrecer. Se a pessoa está muito além, né, do peso dela, talvez seja necessária uma bariátrica, talvez não. Exercício físico, controlar a alimentação e ver quais são os gaps, né? A parte que faz com que a gente coma em demasia, normalmente está ligada às emoções. E isso tem uma possibilidade muito grande de ser resolvido com a hipnose, né? Que é outra formação que eu tenho. E, inclusive, eu fui buscar a formação em hipnose, que eu faço a hipnose hoje tradicional e avançada, justamente por conta da necessidade que eu senti de ter ferramentas que mexessem com a parte emocional da gente, que é muito forte, com os traumas, emoções que a gente viveu, para ir no cerne, ali no ponto-chave da questão, para resolver aquilo, para você conseguir atingir outra coisa. Porque as suas emoções vão falar muito alto, elas vão dirigir aquilo que você faz. Você se compromete aqui comigo, depois quando você vira esquina, você está fazendo o contrário, né? Então, assim, não estou dizendo que você tem culpa por isso, todos nós, né? Eu e todo mundo. Então, a gente tem que ver onde está o nó da questão. Às vezes é um caso, Carla, não, eu ando muito bem, se eu quero tentar primeiro a hipnose. Então tá, vamos fazer só um tratamento das 3 sessões de hipnose, né? E aí mais um acompanhamento só para hipnose. Se precisar de coach, a gente faz junto, senão não. Mas eu digo para você que tem solução, que tudo isso é possível e passível. Bom, beleza. Então, é algo que pode ser conquistado? Lógico que pode. Seja com a ajuda de uma ferramenta X, Y ou Z, mas pode sim. Quando que você fala que não pode ser conquistado algo? Por exemplo, esse é um exemplo meio besta, né? Aliás, as pessoas não são assim, acham, né? Mas parece uma coisa antiga, né? Parece bem década de 50. Que o namorado e a namorada conversando, namorando na praça, né? E aí a namorada pede pro namorado a lua, que ela quer a lua. Até acho que existiu alguma piadinha, alguma coisa sobre isso. É possível o namorado dar a lua para namorado? Não dá, né? Então, isso não é possível. O que ele pode fazer, o que a gente pode fazer se a gente for conversar, mas eu quero dar a lua para meu namorado. Bom, então tá. Então é assim, qual é a nossa possibilidade de dar algo que está fora do nosso alcance? Dar o seu tempo em contato com uma noite enluarada. Então, sempre que houver a lua cheia, meu amor, a gente vai
durante 5 meses, durante 4 meses, a gente vai se encontrar e serão as nossas noites. A primeira noite de lua cheia, além do lobisomem, também é nossa, né? Então, algo assim. Então, pode ser meio ridículo, mas eu só quis dizer como que a gente pega algo abstrato e transforma em algo que dá para ser alcançado, né? É relevante? Aí, qual que é a relevância? Tem que ser muito importante para você. Aí você fala assim, mas para os outros não é. Você não é os outros, você é você, com os seus desejos, com a sua alma que pede para a realização das coisas e até coisas que podem parecer banais, superficiais para o outro, mas para você não é. Aí você fala assim, emagrecer ou então tá bem com a minha aparência é muito importante para mim, tem a ver com a minha autoestima. Eu sei que eu sou muito mais do que esse corpo, eu sei que eu sou as vivências que eu tenho, o quanto eu consigo me doar, o quanto eu consigo aprender e diversas outras coisas, mas é importante que eu tenha uma aparência que eu me sinta bem com ela, né? Que eu cause uma sensação boa em quem entra em contato comigo e vê como eu me apresento, né? Então, é relevante para você? Tem um cunho emocional? O que você vai fazer quando você tiver atingido isso? Né? Então, a gente conversa sobre isso e vai também ver e trabalhar naquela emoção forte. E o tempo? E o tempo é a última coisa que a gente vai parar e pensar. Porque existe uma diferença muito grande entre eu ter um objetivo a alcançar, um sonho. Vamos falar. Qual é a diferença entre o sonho e uma meta? O sonho é algo que parece que não sai do sonho. A meta é algo que vai ser alcançada se a gente conseguir que ela seja específica, mensurável, algo passível de ser conquistado, relevante porque ela tem um peso sentimental e emocional e dentro de determinado tempo. Daí você fala assim, mas Carla, você está sendo conflituosa, porque você diz pra gente que quando você vai fazer a tela mental, uma das coisas que você não pode é ficar pensando no tempo para a realização daquilo. Maravilha. Quando uma planta, você plantou ali a semente e ela está crescendo, você pode ter uma noção do quanto leva para ela, né, germinar, tudo. Mas não adianta você ficar indo lá olhando toda hora. Vai crescer, vai crescer? Não adianta você acelerar aquele tempo. Tem o tempo de todas as coisas, assim como tem as estações do ano, né? Mas o importante desse tempo, olha a questão que eu disse sobre prender e soltar, né? Então, assim, o tempo é o tempo nosso, é o tempo porque a gente tem que fazer. Então, eu tenho que saber esperar e eu não vou ficar numa atitude passiva o tempo todo. Eu vou fazer a minha parte, a parte que me cabe. Então, todas as coisas que eu for fazer, todo o tempo que eu preciso direcionar para deixar o terreno propício para quando a oportunidade chegar, eu estar pronta para receber. E eu já estar fazendo outras coisas que são condizentes com aquilo. O que me cabe, eu faço. O que não me cabe, eu planto a semente. Então você fala assim, mas e agora? Então tá, então eu quero ser uma cineasta, né? Eu desisti, não quero ser só hipnoterapeuta, descobri que eu quero ser cineasta. Não quero não, gente, eu tô brincando, tá? Eu amo as minhas formações, que são até uma transição de carreira que me fizeram muito feliz, né? Eu ainda continuo, mas só na área de especialização na advocacia é pouco, porque o que eu estudei depois foi o que a minha alma estava pedindo, o que eu tô fazendo aqui com vocês é isso. Mas é a título de exemplo, tá? Então eu quero ser uma cineasta, tá bom, beleza. Bom, e aí, o que você quer fazer? Não, eu quero trabalhar com alguém que tenha muito sucesso. Eu quero trabalhar com James Cameron. Acho que é isso, né? O nome dele, acho que é assim que fala. Então tá, mas Carla, é tão difícil aí, você acha que vai dar certo? Bom, eu tenho que fazer o seguinte, eu vou ter que me preparar, eu vou ter que ter todo o conhecimento, eu vou ter que fazer uma faculdade de cinema, eu vou ter que estudar, eu vou ter que fazer muito bem várias produções, eu vou ter que ter contato, travar contato com muita gente. E tem também uma coisa, quando eu dependo de uma pessoa específica para realizar alguma coisa, aquela pessoa, né? Eu coloco uma coisa fechada, cara, aquela pessoa. Então, eu vou influenciar em 50%. Tem 50% do meu desejo e 50% da pessoa. Então, não significa que vai dar certo. Mas se eu fizer um pedido assim, eu quero ser uma cineasta de muito sucesso, tal qual James Cameron. Ou então eu quero estar... Bom, eu não vou ser James Cameron, mas será que eu tenho as habilidades que ele tem? Bom, eu preciso acreditar naquilo. Ai, meu Deus, eu não tenho as habilidades que ele tem, não tenho o dinheiro que ele tem, mas eu posso encontrar outras pessoas que têm habilidades que ele tem e posso trabalhar junto, né? E posso fazer bastante sucesso. Então, eu fecho um pouco naquele desejo e deixo aberto no outro pouco. Como assim, Carla? Bom,
eu me vejo, né? Então, como cineasta fazendo muito sucesso, eu vou ter conhecimento de quais são os festivais e eu vou me ver ali sendo aplaudida com vestido lindíssimo, né? Andando em Cannes, andando no tapete vermelho, cumprimentando os artistas que trabalharam no meu filme, abraçando todo mundo, né? Ouvindo a musiquinha. Então, eu coloco o maior número de coisas e vou fazendo tudo isso aí. Só que o que eu tenho que fazer? Eu plantei a semente, mas eu vou precisar estudar, eu vou precisar fazer toda a minha caminhada, né, de acordo com aquilo que eu quero. E existem metas e metas. Essa é uma meta que vai se concretizar lá na frente, porque não tem como eu ter sucesso se eu não tenho nenhuma formação ainda sobre aquilo. Então eu tenho que ter lógica para as coisas, né? Então não adianta eu falar assim, ai meu Deus, eu quero ser astronauta. Mas eu tenho tantos anos já e eu não tenho nenhuma formação que eles vão me aceitar como astronauta. Eu nunca estudei isso, nunca fiz nada disso, então vai ser muito difícil, se não quase impossível. Mas existe impossibilidade dentro das coisas? Eu não consigo conceber. Eu só posso ter plantado alguma coisa que possa ter sucesso se eu conseguir acreditar com mente e coração. Se eu falar assim, não, eu quero, Carla, ir para a Lua, tá? Mas assim, para mim é um desejo desde criança, de muito novinha. Você acredita que você pode ir? Eu acredito. Tá, o que você faz? Você mora no interior, nos confins da puta que pariu e você vai? Vai ser difícil. Mas não é impossível. Quantos anos você tem? Então, você vai indo mais ou menos pela lógica, depois você pega e solta. Solta e fala assim, eu quero ir para a Lua. Se você não põe muito bem como, o universo pode te trazer, diante das circunstâncias que você tem, uma situação de ir para a Lua não muito agradável. Não sei como seria isso. Mas então, eu não estou querendo colocar limites nos sonhos que vocês têm. Eu só estou dizendo para que a gente faça uma meta adequada, que a gente consiga realizar aquilo e pequenas coisas. E depois você vai subindo, você vai ampliando. Porque quando você começa a ter confiança no processo e você sabe como fazer, tanto na parte da 3D quanto na parte dos sonhos, então aquilo vai se realizando e você vai tendo mais possibilidade, mais rapidez de concretização, alinhamento, porque o alinhamento é tudo. Então no coaching a gente aprende esse alinhamento, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado. Eu falei demais, vi 46 minutos, desculpa, foi muito tempo mesmo. Eu vou parar por aqui e vou pausar e agora eu vou colocar a voz para fazer a meditação. Lembrando que se foi muito tempo que vocês não conseguirem fazer, reparte o tempo do vídeo, né? Porque eu não vou conseguir cortar não, porque eu acho que tudo isso foi importante, tá? Ó, beijo para vocês, beijo de abraço, namastê, e a gente se vê daqui a pouquinho, na continuação, tá bom? Tchau, tchau. Bom, galera, eu espero que vocês já tenham feito as anotações, talvez correção de rota, ou manter exatamente como estava, porque vocês já tinham pensado em tudo isso quando fizeram, colocaram essa meta, esse sonho para que fosse realizado de uma forma que você começasse de fato a se levar a sério, né? Então agora a gente vai partir, vou só procurar aqui a nossa meditação, aliás a nossa musiquinha aqui, geralmente eu gosto de colocar os sinos tibetanos, a gente lógico pode alterar, pode mudar, mas eu vou seguir agora por esse caminho. Só um instante para poder começar com vocês. Sinos tibetanos, eu escolhi o mais interessante, como geralmente eu faço. Abaixar um pouquinho também, porque senão vai ficar muito alto aqui para vocês, minha voz vai ficar baixinha, né? E esse não é o objetivo. Galera, vamos lá. Vocês não sabem, mas tem uma paisagem linda que eu tô vendo aqui, de neve, que eu amo. Pena que eu não tô ali, nesse momento, né? Mas vamos lá. Escolha um lugar gostoso, que vocês sintam que esse é o momento de vocês. Pause o vídeo se for o caso, até que seja o momento adequado, mas não pula, porque como eu disse na primeira parte, disciplina e comprometimento com vocês, com o sonho de vocês, é muito importante. Então, supondo que vocês pausaram ou não pausaram e foram direto para a meditação, escolhe esse lugar que seja
de pouca luminosidade. Lembra sempre de pisar em algo que seu pé não fique direto no chão frio. Pega uma cadeira gostosa, que você possa se sentar e não ser interrompido. Coloca o celular no silencioso, cancela ali o WhatsApp, se tiver no computador, para ele não ficar pitando, te chamando na hora indevida. Põe os cachorros para fora, conversa com as crianças, né? Faz tudo que precisar fazer para que a gente consiga realizar agora de forma conjunta, tá bom? Vamos lá! Esse é um momento seu, único seu, esse é um presente que você se dá todos os dias, assim como você cuida de quem te cerca, assim como você faz diversas coisas necessárias para terceiros, é também importante que você faça para você. Essa vida é uma troca, mas se você não se cuida bem e do que tua alma pede, ou das necessidades que você tem, você não está completo, inteiro, para poder se doar daquilo que tem que te sobrar para compartilhar com o próximo, certo? Relaxa as pernas, relaxa os pés, os braços, as mãos, fecha os olhos, solta. Solta todos os músculos dos olhos e solta os braços nesse instante e solta os ombros ao mesmo tempo. Solta todo o seu corpo, relaxa, solta tudo que você estava prendendo. Se a roupa estiver apertada, também o botão que está prendendo, solta o botão. Mas fica livre, sente essa liberdade, deixa com que o seu corpo físico fique confortável, só não fique tão confortável a ponto de dormir, porque você vai manter a consciência escutando e prestando atenção naquilo que eu digo e só retenha o que fizer sentido para você. Relaxe e solte o ar. Solte as emoções que possam ter ficado presas. Solta tudo. Inspira novamente. E quando encher os pulmões, retém um pouquinho, por um tempinho de alguns segundos e solta toda a tensão junto com a exalação. Solta tudo. E uma terceira e última vez, inala o ar. Preenche os pulmões. Preencheu os pulmões e segurou um pouquinho. E agora você vai soltar os teus ombros, o teu corpo e a tua respiração. Soltou tudo. Qualquer tensão que estava ali foi solta e liberada. Solta o corpo todo. Quando nós soltamos, nos liberamos das crenças e ilusões que nos prendem, entendendo que a resolução, muitas vezes, como esse mundo funciona nos seus opostos, está em soltar. Solta, então, tudo que você não tem poder de realizar, confia no Criador, faça a tua parte, ora e labora no que você pode fazer e solta naquilo que você não pode fazer. Solta, a vida é bonita, apesar das dificuldades. O amor é nosso guia, é a nossa possibilidade de experimentarmos todas as realidades. Os desafios fazem parte, são como mestres para que a gente aprenda a nos posicionar de uma forma mais coerente e adequada, sermos felizes, espalhar felicidade. Então solta e confia. Soltou, confiou. E você sente que entre as suas sobrancelhas existe um ponto azul bem forte. Esse ponto azul, você está concentrado nesse ponto azul, que ele vai agora soltando um feixe de luz. Ele é um azul escuro, mas ele solta um azul claro, quase transparente. Solta, deixa esse feixe de luz crescer, crescer, e conforme ele se expande desse ponto de luz, você sente que vai abrindo o chakra coronário
e vem uma luz branca de cima, como em todo o chakra coronário. Você faz essa abertura, as duas aberturas você fez. E apenas se concentre na luz e na abertura que você acaba de fazer, nesses dois centros de luz e energia. Apenas sinta. Sinta e fique um pouco com a sua atenção e foco apenas nesses dois pontos, nesses dois centros. E logo eu te chamo de volta. Agora você sente esse feixe de luz que começou a penetrar o seu corpo todo, pela sua cabeça, pelo topo da sua cabeça, no chakra da coroa. Você sente e se identifica com essa luz branca que contém todas as luzes, essa luz viva que é a energia vital, ou prana, chi ou ki, só nomenclaturas diferentes de uma mesma realidade. Você se funde nessa luz. E uma vez fundido com essa luz, se reconhece e deixa um pouco o seu corpo físico e vai para o alto com essa luz. Da onde ela vem, vai indo, saindo, saindo, saindo. Essa luz te protege, te orienta. Essa luz é amor puro e sabedoria. Pode ir sem medo. Seu corpo está protegido, a sua essência também. E você para num ponto do espaço, ainda dentro dessa luz, que vai até o infinito. Forma como que um tubo e você está contida nessa luz, se reconhece com ela. E agora, parado, nesse escuro calmo pacífico, em que diversas estrelas e planetas estão também piscando para você, nessa imensidão, você começa a viver a lembrança do seu futuro. No quinto dia, lembre-se de viver com o maior número de detalhes possível e sentir a alegria que essa realização traz para as pessoas que efetuam, que participam com você. Lembre de registrar os cheiros, os lugares, as sensações e a energia alta de felicidade, de gratidão, de contentamento e desejo de felicidade não só para você, mas para quem te cerca e participa disso de alguma forma, direta ou indireta. Lembre-se de fazer tudo isso, eu logo te chamo, logo voltamos a nos falar. Esse momento é seu.
Bem, agora nós agradecemos com todo o nosso coração e nos felicitamos por poder sentir esse sorriso e alegria em quem nos cerca. Agradeço eu também pela oportunidade de vocês estarem aqui no passado, presente e futuro, lembrando que não só o presente influencia um futuro que vamos ter, mas também o futuro influencia o passado, por mais incrível que isso pareça. E a linha de tempo que nós escolhemos é a linha de tempo de expansão, realização, amorosidade, evolução, libertação. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada a todos vocês. Nós estamos mais e mais perto, porque todos os dias regamos o solo e fazemos a nossa parte. E temos a certeza de que a mente supraconsciente, nosso eu superior, ou outro sistema de evolução, abaixo ou condizente com a fonte, não se sabe, não posso dizer, mas posso sentir que foi deixado com todo o amor para que eu exerça uma possibilidade de cocriação. Se não sou eu responsável pela vida que germina em aspectos daquilo que eu crio, sou pela escolha que faço e como me determino nos caminhos que existem. Assim como vocês. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Namastê. E a gente se vê, a gente se fala no próximo vídeo.